Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 24, Adoração da colina de Govardhana. Leitura do resumo do capítulo. Esse é um capítulo grande, com 32 versos. Vamos ver se a gente lê os versos também. Neste capítulo, o Senhor Sri Krishna, para esmagar o orgulho de Indra, proíbe um sacrifício em homenagem a este e, em seu lugar, inicia um sacrifício em adoração à colina de Govardhana. Ao ver os vaqueiros atarefados na preparação de um sacrifício a Indra, Sri Krishna perguntou ao rei deles, Nanda, o propósito daquilo. Nanda explicou que a chuva dada por Indra possibilita que todas as entidades vivas mantenham suas vidas e, portanto, executar-se-ia este sacrifício para satisfazê-lo. Krishna replicou que é só por causa do karma que as entidades vivas nascem em certo corpo, experimentam variedades de felicidade e sofrimento nesse corpo e depois o abandonam quando o karma que lhe cabe se esgota. Logo, é apenas o karma que é nosso inimigo, nosso amigo, nosso guru e nosso amo. E Indra nada pode fazer para alterar a felicidade ou infelicidade de alguém, pois todos estão fortemente atados por suas reações kármicas. Os modos materiais da bondade, paixão e ignorância causam a criação, manutenção e destruição deste mundo. As nuvens lançam chuva quando são impelidas pelo modo da paixão, e os vaqueiros prosperam para protegerem as vacas. Além disso, a residência adequada dos vaqueiros fica na floresta e nas colinas. Eles, portanto, deviam oferecer adoração às vacas, aos brahmanas e à colina de Govardhana. Depois de ter falado assim, Krishna fez os arranjos para que os vaqueiros adorassem Govardhana com a parafernália reunida para o sacrifício a Indra. Ele então assumiu uma enorme e extraordinária forma transcendental e devorou toda a comida e outras oferendas presenteadas a Govardhana. Enquanto fazia isso, ele proclamou à comunidade dos vaqueiros que, embora eles tivessem adorado Indra por tanto tempo, este jamais aparecera em pessoa, ao passo que a própria Govardhana acabara de se manifestar diante de seus olhos e comera suas oferendas de alimento. Portanto, agora todos deviam oferecer reverências à colina de Govardhana. Então, o Sr. Krishna juntou-se aos vaqueiros para oferecer reverências à sua própria forma recém-assumida. Haribol. Vamos ler os versos, né? Aproveitar esse tempinho espetacular e vamos tentar chegar até o fim. Shukadeva Goswami disse, enquanto estava naquele mesmo lugar com seu irmão Baladeva, aconteceu que o Sr. Krishna viu os vaqueiros atarefados nos preparativos para um sacrifício a Indra. Por ser a onisciente super-alma, o Supremo Senhor Krishna já entendera a situação. Ainda assim, ele humildemente indagou dos mais velhos, liderados por seu pai Nanda Maharaj, o seguinte. Meu querido pai, tenha a bondade de me explicar por que vem a ser este grande esforço vosso? Que visa ele obter? Se é um sacrifício ritualístico, então destina-se a satisfazer a quem e de que maneira será executado? Por favor, explica-me tudo isso, ó Pai. Tenho um enorme desejo de saber e estou pronto para ouvir de boa fé. De certo, nenhum segredo devem ter as pessoas santas que veem a todos como iguais a si mesmos, que estão livres do conceito de meu ou alheio e que não consideram quem é amigo, quem é inimigo e quem é neutro. Quem é neutro pode ser evitado tal qual um inimigo, mas um amigo deve ser considerado como o próprio eu. Quando as pessoas neste mundo realizam atividades, às vezes elas compreendem o que estão fazendo e às vezes não. Aqueles que sabem o que estão fazendo alcançam sucesso em seu trabalho, ao passo que os ignorantes não. Sendo este o caso, mereço uma explicação clara sobre este vosso esforço ritualístico.
é uma cerimônia baseada nos preceitos das Escrituras ou apenas um costume popular? Nanda Maharaj respondeu: o grande senhor Indra é o controlador da chuva. As nuvens são seus representantes pessoais e fornecem diretamente a água da chuva, que outorga felicidade e sustenta a todas as criaturas. Não só nós, meu querido filho, mas também muitos outros homens adoram a ele, o Senhor e Mestre das nuvens que dão chuva. Oferecemos-lhe cereais e outros artigos de adoração produzidos através de sua própria descarga sob a forma da chuva. Mediante a aceitação dos remanentes dos sacrifícios executados para Indra, as pessoas sustentam suas vidas e alcançam as 3 metas da vida, a saber, religiosidade, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos. Dessa maneira, o Senhor Indra é o agente responsável pelo sucesso fruitivo das pessoas diligentes. Este princípio religioso baseia-se em tradição sólida. Qualquer um que rejeite por luxúria, inimizade, medo ou cobiça, de certo deixará de lograr boa fortuna. Shukadeva Goswami disse, ao ouvir as explicações de seu pai, Nanda, e de outros residentes mais velhos de Vraja, o senhor Keshava, Krishna, a fim de despertar ira no senhor Indra, dirigiu a seu pai as seguintes palavras. Aqui eu queria fazer uma observação, porque nós vamos ler uma filosofia falada por Krishna, que não é a nossa filosofia. Essa filosofia é Karma Mimamsa. Ela não é exatamente a nossa filosofia. E para ela se tornar muito parecida com Bhakti Yoga, ela tem que se tornar Karma Yoga. As Karma Mimamsa, como é apresentado aqui nos argumentos de Krishna, é um dos 6 sistemas filosóficos predominantes na Índia, até hoje existe, cultivado, estudado nas faculdades de filosofia tradicionais e tudo mais, porém não é a nossa filosofia. Mas Krishna faz isso para combater a atitude de karma, né? de atividade fruitiva do seu pai e dos tios. Outra observação que eu queria fazer em termos de literatura é que observem que o diálogo não é só entre Krishna e Nanda Maharaj. O diálogo entre Krishna, Nanda Maharaj e os tios dele, que são irmãos de Nanda Maharaj, que são também líderes da comunidade, e outros mais velhos que estão ali, foi falado. Mas o Bhagavatam aqui só apresenta a conversa de Krishna com Nanda Maharaj. Então o Senhor Krishna disse, é em virtude da força do karma que uma entidade viva nasce, e é só pelo karma que ela se depara com a destruição. Sua felicidade, sofrimento, medo e sentido de segurança surgem todos como efeitos do karma. Mesmo que exista algum controlador supremo que conceda a todo mundo os resultados de suas atividades, ele também deve depender de um executante que se ocupe em atividade. Afinal, fica afastada qualquer hipótese de haver um outorgador dos resultados fruitivos, a não ser que, de fato, se tenham executadas atividades fruitivas. Aqui está o conceito de Karma Mimamsa, o conceito filosófico mais resumido de Karma Mimamsa. Os seres vivos, agora vem uma explicação, né? Os seres vivos deste mundo são forçados a experimentar as consequências de sua própria atividade anterior. Como o Senhor Indra não pode mudar de maneira alguma o destino dos seres humanos, o qual nasce da própria natureza deles, por que se deveria adorá-lo? Todo indivíduo está sob o controle de sua própria natureza condicionada e, por isso, deve seguir esta natureza. Este universo inteiro, com todos os seus semideuses, demônios e seres humanos, sustenta-se na natureza condicionada das entidades vivas. Porque é o karma que faz com que a entidade viva condicionada aceite e depois abandone diferentes corpos materiais de categoria superior ou inferior. Esse karma é seu inimigo, amigo e testemunha neutra, seu mestre espiritual e senhor controlador. Portanto,
Todos devem adorar seriamente o trabalho em si, devem permanecer na posição correspondente à sua natureza e devem executar o próprio dever. De fato, aquilo por meio do qual podemos viver bem é, na realidade, nossa deidade adorável. Se algo de fato está sustentando nossa vida, mas nos abrigamos em outra coisa, como podemos conseguir algum benefício verdadeiro? Seríamos como uma mulher infiel, que não pode jamais obter algum benefício real por entregar-se a seu amante. O Brahmana se mantém através do estudo e ensino dos Vedas, o membro da ordem real. O Brahmana se mantém através do estudo e ensino dos Vedas, o membro da ordem real através da proteção da terra, o Vaishya através do comércio e o Shudra através do serviço às classes superiores dos 2 vezes nascidos. Os deveres ocupacionais dos Vaishyas dividem-se em 4: agricultura, comércio, proteção às vacas e empréstimo de dinheiro. Fora isso, nós, como comunidade, sempre nos ocupamos em proteção às vacas. As causas da criação, manutenção e destruição são os 3 modos da natureza, a saber, bondade, paixão e ignorância. Em particular, o modo da paixão cria este universo e, através da combinação sexual, faz com que ele se encha de variedade. Impelidas pelo modo material da paixão, as nuvens derramam suas águas em toda parte. E com esta chuva, todas as criaturas subsistem. Que é que o grande Indra tem a ver com este arranjo? Meu grande pai, nosso lar não fica nas cidades grandes, nem nas aldeias. Por sermos habitantes da floresta, sempre moramos na floresta e nas colinas. Portanto, que se dê início a um sacrifício para o prazer das vacas, dos brahmanas e da colina de Govardhana. Com toda a parafernália reunida para adorar a Indra, que se faça em seu lugar este sacrifício. Que se cozinhem muitas espécies diferentes de preparações, de arroz doce e sopas de vegetais. Devem-se preparar muitas espécies de bolos finos, tanto assados como fritos, e devem-se usar neste sacrifício todos os laticínios disponíveis. Os brahmanas, que são versados nos mantras védicos, devem invocar corretamente os fogos de sacrifício. Depois deveis alimentar os sacerdotes com comida bem preparada e gratificá-los com vacas e outros presentes. Depois de alimentar de modo conveniente cada um dos presentes, inclusive os comedores de cães, os cães e outras pessoas caídas, deveis dar grama às vacas e então apresentar vossas respeitosas oferendas à colina de Govardhana. Depois que todos estiverem satisfeitos, deveis vos vestir e enfeitar belamente, ungir vossos corpos com pasta de sândalo e então circungirar as vacas, os brahmanas, os fogos de sacrifício e a colina de Govardhana. Esta é minha ideia, ó Pai, e podeis executá-la se vos agradar. Tal sacrifício será muito querido para as vacas, os brahmanas e a colina de Govardhana, e também para mim. Shukadeva Goswami disse: o Senhor Krishna, que é ele mesmo o poderoso tempo, desejava destruir o falso orgulho do Senhor Indra. Quando Nanda, os homens mais velhos de Vrindavana, ouviram a exposição de Sri Krishna, aceitaram suas palavras como convenientes. A comunidade dos vaqueiros fez então tudo o que Madhusudana sugerira. Providenciaram para que os brahmanas recitassem os mantras védicos auspiciosos e, usando a parafernália que se destinava para o sacrifício a Indra, apresentaram oferendas à colina de Govardhana e aos brahmanas com respeito reverencial. Além disso, deram capim às vacas. Então, colocando as vacas, touros e bezerros diante deles, circungiraram Govardhana. Enquanto seguiam pelo caminho, sentadas em carroças puxadas por bois, as vaqueiras, muito bem enfeitadas,
cantavam as glórias do Senhor Krishna, e seus cantos se misturavam com o canto de bênçãos dos Brahmanas. Para incutir fé nos vaqueiros, Krishna então assumiu uma forma imensa, sem precedentes, declarando: Eu sou a montanha Govardhana. Ele comeu as abundantes oferendas. Junto com o povo de Vraja, o Senhor prostrou-se diante desta forma da colina de Govardhana e assim, de fato, ofereceu reverências a si mesmo. Ele então disse: Vede só como esta colina apareceu em pessoa e nos concedeu misericórdia. Esta colina de Govardhana, assumindo qualquer forma que desejar, matará quaisquer residentes da floresta que a despreze. Portanto, prestemos-lhe reverências para garantir nossa segurança e a de nossas vacas. Os membros da comunidade pastoril, tendo sido assim inspirados pelo Senhor Vasudeva a executar bem o sacrifício à colina de Govardhana, às vacas e aos brahmanas, retornaram com o Senhor Krishna à aldeia de Vraja. Neste ponto, encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, referentes ao 10º canto, 24º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Adoração da Colina de Govardhana. Tem muito o que pensar, né? Refletir. Cada vez que a gente lê, quantas vezes a gente já leu, né? 20, 30, 50? Quantas vezes a gente já leu? E cada vez que a gente lê, tem novidades, tem coisas que a gente quer parar para ler o significado, né? Mas o significado nós só vamos ler gradualmente a cada dia durante os próximos 38 dias. Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta. Esses associados de Krishna, como Nanda Maharaj, os tios, essas pessoas, quando eles vêm, eles têm Paramatma? Que pergunta interessante, né? Mas eles têm Paramatma, sim. Eles são associados pessoais, mas eles também vêm com a presença de Krishna em seu coração. Krishna é que vem como ele é, mesmo assim. Mas eles também vêm. Muito boa pergunta. Krishna nunca abandona seus devotos. E mesmo no mundo espiritual, eles são devotos de Krishna, eles são partes integrantes de Krishna. Eles nunca estão unidos a Krishna como uma uma prática impersonalista, né? De que se une a Krishna e se torna um com Krishna. Então eles precisam de Krishna, porque eles são partes integrantes de Krishna. Entendeu? Aqui tem detalhes muito importantes. E a seção Karma Kanda dos Vedas estimula a adoração aos semideuses. A filosofia Karma Mimamsa vem retirar a adoração aos semideuses para fazer a adoração, para ser muito pragmático, realmente, inteiramente prático. Krishna recolhe a adoração aos semideuses, vai para a filosofia Karma Mimamsa para revelar os segredos de Vrindavana, revelar que Govardhana é ele próprio, revelar que ele próprio está ali diante de si mesmo como Govardhana. Então é uma situação inteiramente especial, porque a adoração aos semideuses é superior à compreensão Karma Mimamsa. A compreensão Karma Mimamsa é materialismo. A compreensão de karma, das atividades fruitivas, de adoração aos semideuses, a pessoa só vai precisar compreender que os semideuses são partes de Krishna e que é Krishna que, através deles, satisfaz os propósitos, que não são os sacrifícios aos semideuses que vão dar o resultado, porque os resultados não podem vir independente de Krishna. Mas Krishna dota o semideus de poder para que ele, sendo adorado por alguém que está começando com a vida espiritual, então Krishna dá ao semideus o poder de satisfazer aquela pessoa.
E aí aquela pessoa fica satisfeita pelo semideus e continua fazendo orações até avançar e compreender quem é o Deva Deva, o Senhor de todos os semideuses. É bem interessante. Obrigado, gente. Vamos marcar aqui o verso número 1. Adoração à colina de Govardhana. É maravilhoso poder ler o Bhagavatam todos os dias. Não é? É maravilhoso estar esse privilégio que a gente tem. Obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada.